Fala galera, aqui é o Gabriel e bem, hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui no canal. Geralmente a gente fala muito de HQs famosas do Batman, né? Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, Cavaleiro das Trevas e entre outras. Essas daí todo mundo meio que já conhece e por causa disso eu quero falar de algumas histórias que são muito underrated na história do Batman. Ou seja, aquelas histórias que as pessoas não conhecem ou não valorizam tanto assim. E eu também queria agradecer bastante ao Fábio da Luz do canal Caverna do Morcego, que nos ajudou a bolar essa lista do top 10. Valeu bastante aí, Fábio, e se inscreve no canal dele. Então, sem mais delongas, vamos ao top 10. Número 1, Coração de Rush. Começando, é claro, com a história do Paul Dini. Coração de Rush é a história do Rush que fez o vilão ser de fato um bom vilão. Nele, o Rush começa a atacar alguns dos aliados mais próximos de Batman, como a Mulher Gato. É aqui também que temos pela primeira vez a aparição dele com o rosto do Bruce Wayne, algo que ficou muito marcante no jogo Arkham City. A questão da palavra coração tem a ver com o fato do Rush remover cirurgicamente o coração da Selina Kyle sem que ela morresse. Parece absurdo, mas é tudo tão bem contado e narrado que toda a história simplesmente funciona. E no final ainda temos várias referências à história do Batman, como o helicóptero de uma pessoa só. Essa é uma daquelas histórias que ninguém conhece, mas que vale muito a pena a leitura. E ainda por cima, essa história serve de ponta para a grande saga épica Batman Descansa em Paz, do Grant Morrison. Número 2, Batman Dark Detective. O Steve Englehart é um dos maiores escritores que já passou pelas HQs do Batman. O seu legado em estranhas aparições é visto até hoje e serviu de base para a animação do Batman Animated Series. O que poucos sabem é que ele fez uma última história do Batman nos anos 2000. A HQ se chama Dark Detective e tem exatamente a mesma pegada do clássico conto Estranhas Aparições. E o melhor de tudo é que essa nova história é tão emblemática quanto a clássica. Inclusive, várias cenas dessa HQ serviram de inspiração para o filme Cavaleiro das Trevas. São 6 edições numa minissérie. Logo no início, o Bruce Wayne vai a uma festa para promover um amigo a se tornar governador. É uma festa com fins beneficentes. E bem, nessa festa ele descobre que a sua antiga namorada, a Silver St. Cloud, está noiva dessa pessoa que está concorrendo à eleição. É quando o Coringa aparece e depois até o Duas Caras se envolve. Poxa, parece praticamente a história do Cavaleiro das Trevas, né? Claro que no decorrer da história as coisas acabam sendo bem diferentes, mas ainda assim é muito interessante ver como que essa história serviu de base para o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Número 3, O Nascimento do Demônio. Uma das melhores histórias de todos os tempos do Ra's al Ghul e que foi feita pelo seu próprio criador, o Dennis O'Neil. Essa é a história de origem do vilão terrorista que começa no antigo mundo e mostra como que ele descobriu o Poço de Lazarus. E essa HQ eu considero praticamente perfeita, tanto em narrativa quanto em ilustração. Gente, olha só esses painéis. São quase afrescos renascentistas que poderiam estar na Basílica de São Pedro. E o melhor é que não é só uma história de origem. Ainda temos a participação do Batman e o que seria um confronto entre os dois. E ainda por cima é uma leitura rápida, já que essa é uma história one shot. Vale muito a pena ler. Número 4, Detective Comics 643. Uma história absolutamente desconhecida do Batman, mas muito divertida, envolvendo um mistério. E bem, para começar, a história se chama A Biblioteca das Almas. Uma história que tem um título desse, com certeza vai ser uma coisa boa. Bem, na história, o Batman precisa investigar um mistério que está acontecendo em Gotham. Esqueletos estão aparecendo na cidade sem nenhuma aparente conexão. É um mistério interessante que mostra bem as habilidades detetivescas do Batman. E bem, estamos falando da Detective Comics, né? O lugar onde as histórias detetivescas do Batman deveriam acontecer. Esse tipo de HQ é sempre bem-vinda. Número 5, Batman Turf.
Essa é uma história publicada em Lendas do Cavaleiro das Trevas, número 44 e 45. É simplesmente incrível como essa história é atual nos dias de hoje. Nela, o Batman investiga as mortes de pessoas negras organizadas por uma gangue de supremacistas. Contudo, a gangue está infiltrada em todos os níveis da sociedade de Gotham, inclusive políticos e policiais. Isso resulta em certos grupos utilizarem as mídias para culpar pessoas pobres e a violência de uma forma geral na cidade, o que resulta em sanções não democráticas em virtude do medo. Algumas pessoas boas tentam lutar e mostrar a verdade, mas isso resulta em uma queima de arquivo. O Batman e o comissário Gordon se envolvem na investigação para desvendar quem está por trás de tudo isso. E como essa história se passa nos primeiros anos de carreira do Batman, é muito interessante ver como que o sistema todo corrompido consegue atingir o morcego. E isso afeta até mesmo o Gordon, que apesar de todos os seus esforços, a polícia de Gotham continua corrupta. Enfim, a história é de Steve Grant, que tem grandes experiências com histórias policiais. Número 6, Batman Máscara. Mais uma história de Lendas do Cavaleiro das Trevas. Essa foi publicada nas edições 39 e 40. Na HQ, o morcego está cuidando de mais uma noite de crimes quando do nada se sente mal e desmaia. Quando acorda, Bruce está no leito de um quarto no hospital de Gotham e percebe que está sem a sua máscara. Contudo, as coisas pioram ainda mais quando um psiquiatra aparece e diz que o Batman é uma ilusão criada na sua cabeça e que o Bruce Wayne nem bilionário é. Pior ainda, seus pais estão mortos e o Bruce virou alcoólatra. Como é que alguém não vai querer ler uma história com uma sinopse dessa? Essa é uma história oficial que lembra muito aquelas teorias meio malucas que a gente vê, sei lá, em Pokémon, tipo, o Ash é uma pessoa que está em coma e o Pikachu, o cachorrinho do Ash que está com ele dentro do hospital. A história é escrita e desenhada pelo Brian Talbot, que é mais conhecido pelos seus desenhos nas HQs do Juiz Dredd. E pessoal, se vocês estão curtindo a lista, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? Número 7, Asa Noturna número 66 e Gotham Knights número 26. Aqui temos duas histórias isoladas da grande e épica saga Batman Assassino. E bem, primeiramente eu recomendo ler toda essa saga porque é uma das melhores histórias do Batman. Mas como essa história é muito longa mesmo, nós decidimos separar essas duas edições para esse vídeo. Bem, basicamente, o Bruce é acusado de um assassinato que aconteceu dentro da mansão Wayne. Tudo aponta que ele de fato seja o responsável, inclusive com provas incontestáveis. Isso faz com que a própria Bat-família duvide da inocência de Bruce, inclusive Barbara Gordon e Tim Drake. Contudo, nessas duas histórias que separamos aqui na lista, Asa Noturna 66 e Gotham Knights 26, vemos a história seguir o Dick Grayson. Ele está absolutamente convencido que o Batman não matou ninguém e começa a argumentar com membros da família sobre o ocorrido. É simplesmente genial ver a lealdade de Dick e como ele, mais do que ninguém, conhece Bruce. O destaque mesmo fica para os diálogos entre o Dick Grayson com o Tim Drake, na qual o Asa Noturna crava 3 regras sobre o Batman. E o Tim Drake, sábio como ele é, sabe responder todas. Esse momento, para mim, é um dos momentos definidores do Batman e justifica muito bem porque ele não mata e ponto final. Por favor, leia esse quadrinho e na sua totalidade. Número 8, Batman e Robin, número 18. Uma das HQs mais lindas que eu já tive a oportunidade de experimentar. A história mostra eventos após a morte de Damian Wayne na saga Corporação Batman. A DC quis inovar aqui e decidiu fazer 5 HQs diferentes com as 5 etapas de luto para o Batman. A primeira delas aconteceu na edição número 18 de Batman e Robin. Para quem não sabe, a primeira etapa do luto é a da negação. E Peter Tomasi simplesmente inova ao fazer uma HQ
totalmente sem diálogos, mas que é mais poderosa do que um livro com 8.000 palavras. Mostrando apenas imagens do que realmente está acontecendo e imagens do que o Batman vê, Tomasi mostra o luto do Cavaleiro das Trevas como ninguém tinha feito antes. Essa HQ sozinha me faz colocar a morte do Robin Damian Wayne muito acima do que a morte do Jason Todd. Ela é simplesmente genial, uma experiência muito poderosa. Contudo, para ela ter todo esse impacto, nós recomendamos muito ler toda a história do Peter Tomasi do Batman e Robin até a edição número 18 e o finalzinho da Corporação Batman dos Novos 52, que é lá que o Damian Wayne morre. As edições seguintes de Batman e Robin também são muito poderosas e mostra mais do luto do morcegão e ainda destaque para a participação do Jason Todd nesse arco. E eu também recomendo essa HQ para mostrar por que o Batman, afinal de contas, é um herói tão diferente dos outros heróis. É simplesmente porque autores pegam o Batman e conseguem produzir esse tipo de história que nos fazem sentir de maneiras que a gente nunca pensou que iria sentir. O Batman é um personagem tão complexo, assim como o ser humano é complexo. E o Tomasi conseguiu mostrar exatamente essa complexidade numa HQ sem diálogos. Número 9, Untold Legend of the Batman. O Len Wein, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores contribuidores para o Batman moderno que temos hoje. E parte desse legado dele aconteceu na minissérie de 3 edições chamada Untold Legend of the Batman. Aqui o Wein revisa toda a mitologia do Batman da Era de Ouro e atualiza com maestria. Ele encaixa diversas referências da Era de Ouro num único compilado, e isso seria a nova base para o Batman por muitos anos. E assim como as HQs do Steve Englehart, essa história do Len Wein também inspirou o Nolan a fazer os seus filmes. A HQ fica transitando entre uma história no presente e outras com flashbacks no passado. E isso é ótimo, pois assim o Len Wein conseguiu atualizar figuras importantes como Robin, Coringa e Batgirl. Enfim, esse é um pedaço da história do Batman que é de grande referência, mas que infelizmente foi se perdido entre os fãs. Número 10, Detective Comics 777 até 782. Essa talvez seja a história definitiva da run do Ed Brubaker nas HQs do Batman. Em 6 partes, este arco do Brubaker define muito bem o seu estilo. Histórias com narrativas de mistério policial bem calcado na realidade. O Batman enfrenta alguns vilões clássicos nessa história, mas a questão central mesmo são os diálogos e as ações de cada personagem. Por exemplo, o Coringa chega a acabar com um plano próprio apenas para rir de algo que pensou no último segundo. Algo que é totalmente Coringa. O Brubaker é simplesmente genial em conseguir mostrar esses pequenos momentos de caracterização dos personagens que ficam marcados pra gente pra sempre. E os diálogos são incríveis também. Temos aqui uma construção de mundo que fecha muito bem com a temática do Batman, ao mesmo tempo que faz uma grande homenagem ao passado do herói. E claro, a história no seu core envolve um mistério grande, no qual tudo começa quando um homem é encontrado morto após uma condicional. E ainda temos Comissário Gordon, que nessa época não era comissário de polícia, e sim professor na Universidade de Gotham. Enfim, uma história excepcional que pode ser vista de várias maneiras. Número 11, o epílogo de Descanse em Paz. E como bônus para essa lista, incluímos essa história de 2 partes da saga Batman Descanse em Paz. Nela, Grant Morrison mostra a cruzada do Batman sob os olhares de Alfred. O Morrison é aquele cara que tem o controle total do seu universo e sabe explorar isso até o limite. E é justamente isso que ele faz aqui. Temos grandes referências às histórias do Batman, mas também vemos um lado bem humano do Alfred, inclusive alguns cenários em si que são bem engraçados. E essa é a nossa lista de histórias underrated do Batman que merecem mais amor dos fãs. E claro, longe de pregar que a gente sabe tudo e consegue ler todas as histórias do Batman, a gente quer saber a opinião de vocês.
Afinal, qual que é a melhor história desconhecida do Batman pra você? Coloque aí nos comentários porque isso vai ajudar todo mundo a conhecer um pouco mais do Batman. E essas foram 10 histórias underrated do Batman. E se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!